Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Junichi Isayama pede a gente para falar de um assunto que o pessoal está sempre pedindo para falar e a gente tem que insistir bastante. Tem que fazer que nem escola, ficar repetindo. Eu me lembro de saudosas aulas do saudoso professor Silvio Rodrigues, um dos professores mais didáticos que eu já vi até hoje, que foi um grande jurista na área civil, era professor de direito civil, né? O professor Silvio Rodrigues, no último ano de direito, ele estava fazendo pergunta pra gente. Eu ainda sentava na frente, né? Eu era CDF para danar. E ele fazia perguntas sobre matéria do primeiro ano, né? E a gente trazia aquilo na ponta da língua, porque a gente sentia aquele prazer que ele tinha de ensinar e ficar repetindo na cabeça das pessoas o tempo inteiro. E a mesma coisa a gente tem que fazer com tudo. Tem que fazer com o filho, tem que fazer com o ouvinte tem que fazer com a gente também para ensinar a gente. É por aí, não adianta, né? Karma, repetindo pela enésima vez, vamos repetir mais 500 vezes se for necessário, não é castigo. Karma é a roda da vida. O dia que você entender isso, você passa a suportar melhor as intempéries, né? O dia que você se lembrar de encarnações passadas suas também, quando chegar a hora, porque a maioria não tem condição de lembrar, sabe por quê? Porque se lembrar de encarnações passadas e perceber que você praticou certos delitos contra a evolução no passado, crimes, etc., você fica escravo daquelas vidas passadas e fica querendo corrigir tudo rapidamente, e isso não é por aí. Nós somos muito crianças ainda, tem que ir devagar. Somos todos filhos de Deus, até aquele que matou 500, que explodiu uma bomba atômica em Hiroshima, Nagasaki, sei lá, não interessa. Nós somos todos filhos de Deus, e sempre há um motivo para que as coisas aconteçam, motivo kármico. Por quê, né? Então, esse motivo kármico, ele se reflete em grandes desastres, grandes acidentes envolvendo muita gente, né? Eu tive um grande amigo em Lavras, que ele chegou a ter 3 laticínios enormes no estado de Minas, né? E eu o conheci, ele já estava com bastante idade, com cerca de 80 anos, ele era mais velho que meu pai, já falecido também. O saudoso senhor Américo Alexandre. Quem está ouvindo em Lavras e tem um pouco mais de idade deve se lembrar dele, claro. E ultimamente, enquanto ele estava numa fazenda dele no município de Lavras, né, no trevo de Lavras praticamente, onde ele conservava um último laticínio, né, sempre que eu ia lá, ia com meu pai. Isso antes de 2004, meu pai faleceu em 2004, né? E ele também acho que faleceu um pouco antes que meu pai. Na década de 90, a gente ia sempre até a fazenda dele visitá-lo, né? Ele era um espírita convicto e fazia reuniões espíritas de evangelização, né? Principalmente evangelização, ou de convencer o indivíduo que passou para o outro lado que ele não estava mais aqui entre nós, para trazer um pouco de paz para ele, só ajudar o tempo todo, né? E o senhor Américo Alexandre contou para a gente um dia que numa reunião na fazenda dele, uma reunião espírita, apareceu um espírito, né? E havia ocorrido há pouco tempo um incêndio terrível num circo em Niterói, no Rio de Janeiro, né? E nesse circo morreram crianças pisoteadas, gente queimada, etc. Morreram, acho que mais de 100 de pessoas, né? Bem mais, né? Morreu gente à beça nesse circo. O circo pegou fogo, né? Animais escaparam de jaula. Foi um drama, um negócio terrível que aconteceu em Niterói. E ele estava explicando então o motivo daquilo, esse espírito que apareceu lá, desencarnado. Ele estava dizendo, isso aqui, aquilo que aconteceu agora foi reflexo de algo que aconteceu na Roma antiga, quando um dos Césares lá, o rei de Roma, né, imperador, recebeu o rei da Grécia e foi feita uma festa de arromba. Então o prazer deles era
prender cristãos no Coliseu e pegar animais velhos, besuntar com aquilo que seria petróleo que fica a flor da pele, com óleo, né, para pegar fogo mais fácil, e botar fogo naquilo para ver os leões atacando cristãos, né? E morreu gente a beça, aquela gritaria e muita bebida, sexo, tudo misturado. É uma decadência do ser humano terrível, né? Então ele estava explicando, falou, aqueles senadores que votaram as leis para que a festa fosse assim assado foram os que morreram dessa forma. Aquelas crianças pisoteadas são aqueles... Explicou tudo direitinho em detalhes. Não tinha um inocente dentre aqueles que morreram lá. Deus não permite injustiça com seus filhos. Pode ser um bebezinho, né? Se acontece alguma coisa com uma criancinha, é porque algo tem por trás e você não está enxergando, Junite. O ser humano, como não tem essa capacidade de enxergar, desconfie pelo menos. Ou então para de escrever em carro, botar decalque em carro, dizer Deus é fiel, Deus é justo, e outras bobagens que os indivíduos põem aí, mas não sabe, não tem uma ideia formada na cabeça, com um pensamento mais elevado. Se Deus realmente é justo, como é que você vai ficar lamentando o que acontece com você? Como é que Deus permite tanta injustiça, tanta corrupção, tanta coisa errada, tanto acidente, tanta morte, vulcão que destrói uma cidade inteira, uma manifestação tão esquisita como Hitler, né? 65 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Quantos judeus morreram? Os negros que foram escravos e outras coisas mais. Você acha que não tem motivo kármico atrás disso? Aí você fala, então fica... Mas todo mundo fala em karma como punição. Não é. Karma é a roda da vida, Junite. Vou repetir isso aqui milhões de vezes. Você tem que primeiro aprender as 7 leis cósmicas. É a lei de causa e efeito, que é o karma, né? Você é sempre causa de alguma coisa. Eu estou falando aqui, eu estou cavando um karma para mim, ou débito ou crédito, eu não sei. Se eu estou enchendo a sua cabeça de besteira, eu estou cavando um karma negativo. Se eu estou enchendo a sua cabeça de coisa que pode melhorar você que está do outro lado aí, você raciocinando, escolhe uma verdade melhor do que aquela que você tinha antes, ponto para mim. Então eu estou com karma positivo. Você acha que eu vou ficar preocupado com o que eu estou falando aqui, se é positivo ou negativo? Eu não sei. Eu não sei como é que vai bater na sua cabeça. Eu não sei. Por isso é que numa escola iniciática, ela explica isso com mais detalhes. A gente insiste sempre para que as pessoas devam conhecer por intermédio de uma escola iniciática, onde você tem graus. A eubiose, por exemplo, tem 4 graus importantíssimos, tipo de iniciação egípcia, onde você tem Manu, Yama, Karuna e Astarote. Karuna, que é o 3º grau da Sociedade Brasileira de Eubiose, é o grau do senhor do karma. Karuna é o senhor do karma. Não é só simbológico, não. Há um senhor, um ser que cuida do karma de todos nós. Nada escapa, né, de débito e crédito. Se Deus deixasse escapar, o Deus único e verdadeiro, deixasse escapar alguma coisa de toda a sua criação, né? A criação não teria valido a pena. Deus seria um incompetente não cuidando da gente. Você acha que competência é deixar o ser humano à vontade? Ele pratica um crime e aquilo... Depois você dá um tapinha no bumbum dele e fala, tadinho, ele é criança ainda, ele aprende com o tempo. Lindinho, né? E fica assim, quer dizer, não é punido? Não, calma, né? Então, o fulano de tal matou Beltrano e tal. Você sabe lá se aquele que matou está matando porque já foi morto numa vida passada ou está matando pela primeira vez e cavando um karma negativo para ele, ou um débito para a encarnação futura? De qualquer forma, você não tem nada com isso. É a vida dele, né? É por isso que quando você vai se convencendo dessas coisas e que isso aí é uma lei justa, caso contrário, Deus é incompetente. E não dá para você passar pela sua cabeça que nós temos um Deus incompetente, injusto, atrapalhado, né? Atrapalhado, injusto, incompetente, incoerente e tal. É o ser humano, isso sim, né?
que fica um achando que a religião dele é melhor que a do outro, que a cor da pele designa um ser mais inteligente daqui e dali, e outras bobagens que a gente cria na cabeça da gente a título de verdade e que não tem sentido lógico. A lógica do Aristóteles, que não era nem iniciado nesses mistérios, se fosse, talvez ele não fizesse nada disso, ela sozinha resolve 99,9% dos problemas do ser humano. Ele não submete à lógica do Aristóteles as coisas que vêm na sua cabeça, né? Se você admitir que há injustiça na Terra, você está julgando o Criador. Não é ele que julga tudo. Então, você que é católico, de onde há de vir, ao credo católico, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos no final dos tempos? Aí, tá falando de Jesus, né? Que volta e que julga tudo e tal, tá vendo aí? Né? Mesmo que não seja Jesus ou seja outra coisa, numa escola esotérica você possa aprender um pouquinho diferente, né? A escola esotérica valoriza o Jesus cristão muito mais do que o próprio cristão, porque sabe quem ele é, né? O grande mestre, ainda ininteligível e incompreensível para a maioria da humanidade. Mas Maomé também foi, Buda também foi, Zoroastro também foi, Apolônio de Tiana, Sócrates, Platão, Quetzalcoatl, Inca Taita, e vai por aí afora, um monte de gente por aí já manifestada da escada de Jacó, que vem aqui para nos ensinar de sofrer no meio de nós, porque ficam discriminando. A minha escola é melhor que a sua, né? Esse dia mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa e falando assim: que bom, a sua filosofia está batendo com a escola que eu frequento aqui e tal, como quem diz, você está se aproximando dos grandes conhecimentos que a minha escola tem e que é melhor que a sua. Já passou, nas entrelinhas eu percebi, né? Ele estava dizendo que a escola dele é mais profunda, sem conhecer o tipo de coisa que a gente sabe ou não. Que a gente pode passar a impressão que a gente está falando tudo no ar aqui, tem coisa que não se pode falar ainda, né? E o que tem se eu sei mais ou menos? Importa. O que importa, companheiro, é você criar a sua própria verdade e você raciocinar para ficar racional, é só isso. A partir do momento que eu me considero superior a você, é melhor eu sair do ar e ir embora. Eu não estou aqui para ser melhor que você, ou você melhor que eu, a sua escola é melhor que a minha, sua religião é melhor que a minha é melhor que a sua. Não existe isso. Caso contrário, nós estaremos julgando o próprio Deus que criou tudo. Como é que ele permite essas coisas? Ou é a nossa cabeça atrapalhada que admite essas coisas? Karma é a roda da vida. O ser humano, Junito, só evolui de erro em erro, de incoerência em incoerência, sempre na busca do acerto e da coerência. Ninguém dentre nós, seja Avatara, filho da viúva, seja quem for, ninguém dentre nós sabe o que é o acerto como verdade absoluta. Ninguém sabe, porque pisou aqui, seja o mais burro dos homens, ou o maior dos deuses, tendo veste carnal aqui na terra, evolui de erro em erro e de falha em falha, porque tem que submeter às leis daqui dessa terceira dimensão também. Até o Deus único manifestado aqui tem uma chance de errar. Até ele. Tá vendo como é difícil? Tá percebendo como é difícil o esoterismo aí? Porque isso é ensinado nas escolas esotéricas, não estou inventando coisa nenhuma, né? Ninguém dentre nós sabe o acerto, o que é o acerto como verdade absoluta, porque toda a criação é relativa. E o relativo não tem acesso, não tem como conhecer o absoluto, senão ao se fazer uno com ele, mas no plano onde está o absoluto, não no plano onde nós estamos e que o absoluto nos lançou nessa relatividade, nessa polaridade, você está percebendo? Não há como, não tem como, é impossível. Apesar que tem uma frase que a gente mesmo já soltou no ar aqui, a impossibilidade é uma possibilidade que ainda não foi possível, mas um dia vai ser. Executores kármicos podem exagerar, como de fato exageram. Nós tivemos 4 enviados do Rei do Mundo como agentes kármicos aqui na Terra e que são conhecidos das escolas iniciáticas de peso. Átila, Tamerlão, Gengis Khan e Hitler foram agentes kármicos. Eu lamento dizer isso, mas foram, né? Isso é para pouca gente entender ainda.
Seus excessos não são punidos como os excessos que nós praticamos aqui no dia a dia. Melquisedeque é o senhor das duas faces, né? E eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer um exagero para você. Ele é o senhor de Melquisedeque não é nome de uma pessoa, mas é nome de uma função dele. É o senhor das duas faces. Melque, mal. Zedeque, bem. Melque, sabe o que significa? Sovástica, cruz sovástica, ou aquela que gira para a esquerda e é o destruens, ou aquilo que destrói, de Melquisedeque. São os avataras de Shiva, ou que vem aqui com cumpridores de karma. Zedeque são os avataras de Vishnu, ou da Virgem Cósmica, ou de Jeová, que vem aqui para construir um novo mundo. Um vem para destruir, outro vem para construir. E os dois são as duas faces de Melquisedeque, o rei do mundo. O pai do Cristo, o pai do Buda, o pai de Jesus, de todos nós, e acabou, né? Quando Jesus dizia, ninguém chega ao Pai sem passar por mim, é entender essa polaridade que há aqui no próprio Pai. Sem entender isso, você não vai para lugar nenhum, compadre, não tem jeito, né? Você tem que entender a polaridade. Entender a polaridade é entender o câncer que está corroendo você. Ou a alegria de ter ganhado 50 milhões na Mega Sena sozinho e que se transforma em tristeza depois. É saber que o bem é bem e o mal é bem também. O bem pode virar mal com o passar do tempo e o mal pode virar bem. Não se depende. Tudo é relativo. Então como é que eu posso dizer que eu tenho a verdade absoluta e dizer para você, ó, atenção que lá vai uma verdade aí para você? Não vai, não. Tudo é relativo. Você tem que criar a sua. E mesmo assim é temporária, passageira. Não pode haver absoluta, a ciência tem provado isso, toda experiência científica, ela esbarra nos 65% de acerto, 75% e tal, 85%, outra hora não dá certo, né? Por que isso? Porque o ser humano não pode acertar de forma absoluta, ele é relativo. O relativo não tem acesso ao absoluto, a não ser que ele fique absoluto também. Absoluto é aquilo que é estático, só tem um, não tem mais, né? Se entender isso, você entende o jogo da vida. Se não entender, não entende. O pior karma é o da prática consciente do mal pelo mal. Opa, esse aí sim. Você está sabendo que é o mal pelo mal. Agora tem o mal pelo bem. Tem aquele que exerce a postura do negativo, né? No sentido de oposição ao positivo. O que o político diz? Nós precisamos de oposição, porque sem oposição, aquele que está no poder acaba praticando excessos. Não é assim, não? A sabedoria de Tancredo Neves dizia isso, Juscelino disse isso, Getúlio Vargas disse isso, Jânio Quadros falou isso, Franco Montoro falou, todo mundo sempre disse a mesma coisa. Mas quando você está no poder e enfrenta a oposição, você não gosta nada. Que é chato, né? Ter pedra no sapato, chute na canela, ver obstáculos pela frente, ninguém quer.